Boa tarde, pessoal. Boa noite. Tudo bem? Gabriel Maxud, sócio fundador e CEO aqui da Dom. Vamos para mais uma live agora com um grande convidado, o Alex Soares, nosso especialista em consórcio. Acho que, Alex, até para você saber, a gente aqui na Dom gosta de fazer lives com conteúdos que a gente acha relevante, né? No mercado como um todo. E contando uma breve história, a minha história com consórcio, no começo você escuta, né, o que é, você às vezes nem busca entender um pouquinho mais a fundo, né? E a nossa experiência aqui na Dom, e até para mim pessoalmente, foi quando você acaba pegando a técnica do consórcio, começa a fazer conta de fato, você vê que tem várias situações que você consegue aplicar o consórcio com estratégia e gerar muito, muito valor, né? Então acho que é por isso que esse conteúdo é muito importante, pode fazer sentido para muitos de vocês, que nem fez aqui pra gente, para muitos clientes do nosso escritório, e nada melhor do que especialista. Quantos anos de experiência? Cara, já mais de 10 anos de experiência de mercado já. Mais de 10 anos de experiência. Participei por todas as mudanças do consórcio, participei. Todas não, né? Grande parte das mudanças do consórcio eu participei. Excelente. Não, vamos tirar aqui todas as dúvidas, que tem, acho que, muitos casos práticos e acho que pode fazer sentido para muitas pessoas. Mas primeiro, Alex, seja muito bem-vindo ao nosso canal aqui. Acho que para o marketing não dá bronca em mim. Vamos dar like, vamos seguir no nosso canal aqui, se inscrever, para gente não perder as próximas aí. Vocês se inscrevam no canal para nas próximas vezes vocês são notificados quando a gente faz o vídeo. Então, aí meu xabá de influenciador. Alex, seja muito bem-vindo. Se você puder começar contando um pouquinho da sua história, como você entrou no consórcio, acho que é... Legal, cara. Primeiro, obrigado, né, cara? Obrigado a todo mundo aí que está participando da live. Obrigado também, Gabriel, pelo convite. É sempre uma honra estar aqui junto com vocês, né? Hoje, cuidando da parte de consórcio aqui dentro da Dom. Como eu falei para vocês, eu tenho mais de 10 anos de mercado de consórcio. Participei de grandes momentos do consórcio hoje no Brasil. E isso fez eu crescer cada vez mais o produto, né? Entender cada vez mais o produto. E foi a nossa conversa que a gente teve uma vez, que o produto ele é muito bom quando ele é bem trabalhado. Muitas pessoas elas podem até ter uma experiência muito boa com a operação, né? Dizer, não deu certo para mim, não deu certo para o meu vizinho, mas sempre temos que entender o porquê que não deu certo, né? Então a gente precisa mostrar o porquê que não dá certo. Tem lados negativos dentro da operação que a gente tem que estar sempre ligado, né? Se faz sentido para você ou se não faz. Então o consórcio ele te traz tudo isso, né? Te traz todas essas alternativas. E a minha história com consórcio foi desde quando eu entrei no mercado financeiro. Eu entrei no mercado financeiro já cuidando de consórcio, já trabalhando com consórcio. Sempre foi meu core business no mercado, foi consórcio, então foi uma coisa que eu sempre muito me aprofundei nisso, né? Trabalhei em grandes instituições financeiras também, escritórios financeiros também de investimentos, onde eu expandi mais a minha cabeça para a operação e fui trazendo esse negócio para dentro da assessoria de investimentos, que hoje a gente olha que ele é um aliado do cliente, né, até a aquisição patrimonial dele, né, seja ele imóvel ou veículo. Então é mais ou menos isso a minha história, né, Gabriel? Eu estou no mercado financeiro ali, vai fazer 7 anos no mercado financeiro, eu digo de assessoria de investimentos, né, vinculado a XP Investimentos. Fui um dos primeiros a fazer isso nos escritórios, então a gente sabe muito bem quem são os clientes que estão lá do outro lado conversando com a gente, e a gente sabe o que ele quer, né? Rentabilidade com segurança, não é não? Então, não. A gente consegue trazer isso aí, tudo, e essas previsibilidades para o cliente também. Não, seja muito bem-vindo, é claro, né? Não é um único veículo que funciona para todo mundo, mas acho que tem várias características e para muitas pessoas encaixa, né? Às vezes, talvez não é no momento, a gente passou por um movimento ali também de alta de juro que impossibilitou outros tipos de financiamento para você adquirir um bem, e acho que o consórcio pode encaixar muito bem nesses cenários de também juros mais altos, né? Com certeza. Por dois lados, né? Um, porque o financiamento está muito caro, e outro, porque a carteira de investimentos dele também tá rendendo bem, né? Até a segunda página ali. Está rendendo bem quando a gente for falar de taxa de juros alta, renda fixa pagando mais, né? Investimentos de renda fixa pagando mais, então isso ajuda o cliente também. Né? Então, pelos dois lados, né? Um porque o crédito está alto e outro porque o cliente mantendo o dinheiro dele aplicado é interessante porque não vai perder pela taxa, né? Então, se você puder, desculpa te interromper nesse parte, acho que vai ser um bate-papo ali bem tranquilo. Se você puder, explica para a audiência o que de fato é o consórcio, como que funciona a estrutura por trás do consórcio. Legal, cara.
Todo mundo já ouviu falar de consórcio, né? Todo mundo já ouviu falar de consórcio e não sabe como é que funciona. Mas o modus operandi do consórcio nada mais é do que um grupo de pessoas físicas e jurídicas que se juntam para adquirir um bem. Todas as pessoas entram dentro desse grupo e todos os meses elas fazem um aporte mensal de um valor, que a gente fala que é uma parcela, né? Paga uma parcela daquele imóvel, daquele veículo que ele quer comprar. E todos os meses sai um contemplado. Mas não é assim, poxa, mas sai só um contemplado? Depende, né? Tem grupos que saem mais contemplados e tem formas de você ser contemplado. Eu gosto muito de falar que tem um lado negativo da operação é que você não sabe quando você vai ser contemplado no sorteio, né? É um lado negativo, a gente não sabe, é sorte. Mas quando você trabalha muito bem ali a operação dentro desse grupo de consórcio para ter a contemplação, ela se torna muito atrativa, né? Então o consórcio é isso, é um grupo de pessoas que se autofinanciam para adquirir um bem. Sabe qual é o lado positivo disso, Gabriel? O lado positivo disso é que não tem juros. Então, a pessoa que está ali dentro não paga juros. Ela paga apenas uma taxa de administração que é sobre o montante do crédito. Então, para você entrar nesse grupo, você paga essa taxa de administração para uma administradora de consórcio. Então, vamos lá. Nós temos um grupo de pessoas que se autofinanciam, que é o consórcio, e temos uma administradora que administra esse grupo. Então, você paga uma taxa, por exemplo, de 1,2 ao ano dentro de uma operação de consórcio, que ele é sobre o montante do crédito. Então, essa é a grande atração do consórcio. Você não paga juros, você paga apenas a taxa de administração, né? Então, você vai falar assim, poxa, Alex, quero fazer 10 para mim, né? Uma taxa de 1% ao ano, né? Maravilhoso, né? Que mundo é esse, né? Mas aí você precisa ser contemplado para ter essa carta. Aí é um outro cenário que tem a contemplação, né? Traduzindo, então, vou dar um exemplo aqui numérico para facilitar o entendimento do pessoal. Pô, estamos em 1.000 pessoas aqui, cada um coloca R$1.000 por mês, total dá 1 milhão, né? 1 milhão de reais por mês, mais ou menos somando todo mundo. Supondo que é uma carta de um imóvel de 1 milhão de reais. Aí uma pessoa seria a contemplar, sorteada, né? Sorteada nesse mês. Porque todo mundo colocou R$1.000. Claro que tem um excedente ali, um pedacinho que é taxa de administração e tudo mais, mas cada mês uma pessoa seria contemplada, você entraria no sorteio e poderia ser contemplado nesse prazo. É mais ou menos essa lógica. É mais ou menos essa lógica. Mas se a gente for pegar o cálculo, por exemplo, de 200 meses e 1.000 pessoas, não contempla todo mundo, né? Então aí vem um outro negócio na operação que se chama lance, né? Para você ser contemplado, não tem apenas o sorteio. Você, claro, todos os meses é obrigatório a administradora contemplar um por sorteio, tá? E as outras opções que a gente tem dentro do grupo, para todo mundo ser contemplado, são lances. E aí que vem a expertise do especialista. Ele olha os grupos que estão dando lances, quais o percentual de lance, quais os lances que estão saindo, para poder trazer para os clientes a melhor assertividade na contemplação. Então, é mais ou menos isso. Nós vamos lá, todos os meses cada um bota R$1.000, sai um contemplado. Mas como são 1.000 pessoas e 200 meses, nem todo mundo vai ser contemplado no sorteio. Então, as outras opções de contemplações são os lances, né? Então, é mais ou menos isso. O cliente ele tem a contemplação via sorteio e lance. Sorteio, mas ele pode dar um lance também. Então, ele participa de duas chances dele dele receber a carta dele. Então, ela tem chance no sorteio e no lance. Sorteio é sorte. Então, assim, a gente não sabe quando o cliente vai ser contemplado por sorteio. Mas quando tem a opção de lance, a gente pode fazer uma previsibilidade de contemplação, que aí entra o cenário do especialista que olha os grupos e analisa, conforme eu falei ali antes, como está o fundo comum do grupo, quantos contemplados estão saindo, né, para o cliente ter aquela assertividade. Mas vou te falar uma coisa, Gabriel, que é bem legal para todo mundo aqui entender também. O consórcio ele é muito mais atrativo para a pessoa que pensa no longo prazo. A gente sempre gosta de falar que quem pensa no longo prazo paga mais barato, né? A gente fala disso de passagem de avião, a gente fala disso de muito jeito, né? E no consórcio também. Ele é muito mais vantajoso para quem pensa no longo prazo de se programar a compra, né? Porque a taxa vai ser de 1,2 sobre o crédito que ele comercializar, ele vai ter esse crédito lá na frente por sorteio ou por lances baixos. Então aqui, você que está pensando em comprar um imóvel daqui 2, 3 anos, analisa, vê se faz sentido para você ou não, né? Porque, cara, para quem compra no longo prazo, ele é atrativo. Não que não seja para quem no curto prazo. Aí, no curto prazo é aquela coisa, se o cliente ele quer, ou se o investidor ali, ou a pessoa ele quer comprar um imóvel, ele pode pegar um financiamento, ele pega o dinheiro e consegue comprar no ato, mas ele vai pagar um juros mais alto. No caso do consórcio, imagino que ele tenha que dar um lance, às vezes um pouco mais elevado para... né, mas ainda assim vale a pena consultar um especialista para saber o tamanho do lance que vale a pena ele dar, para ver se a conta fecha, tem alguma... Às vezes você consegue aumentar o tamanho da carta, né, para
para conseguir adquirir o bem em sua totalidade, o lance não corresponder um pedaço muito grande que você não consiga comprar o bem como um todo, e o restante você jogaria em parcelas mais longas, um prazo um pouco mais longo com uma parcela menor, né? E esse juro acaba sendo acruado ao longo do caminho. É mais ou menos essa lógica, né? Essa eu acho que é 100% quando você vai comprar um imóvel na hora, né, o consórcio ele pode ser uma alternativa, mas você precisa dar um lance livre, que é quem dá o maior lance do grupo leva a contemplação, e você tem na hora. Assim mesmo, se a gente for fazer o cálculo do custo efetivo total da operação do dinheiro novo, isso é uma coisa que você tem que prestar muita atenção, do dinheiro novo, ele ainda é muito atrativo, né? Porque o custo vai ser sobre o total do crédito, né? A taxa vai ser sobre o total do crédito, mas você vai estar tomando uma parte menor do crédito porque você está aportando o valor, né? Isso aqui é um downside da operação, quanto maior o lance, maior o custo efetivo total. Então a galera aí já pegou, né, mais uma dica aqui que é bacana de saber. Quanto maior o lance, maior o custo efetivo total. Então tem um denominador que você mesmo falou ali que é interessante para você, né, de olhar, cara, se eu der um lance de tanto, quanto vai ser meu custo efetivo total? Ah, vai ser 3% mais um indexador, mais um reajuste. Mas, cara, tem que olhar isso para ver o custo do dinheiro. Nós aqui da Dom somos muito claros nisso, o Gabriel aqui deixa isso muito claro para todo mundo aqui, que é o quê? Cara, vamos fazer se faz sentido para o cliente. Se não for, não falar, meu amigo, não ficou caro o custo, né? Eu acho que é isso que a gente precisa estar atento e trabalhar nisso. Então, assim, tem a possibilidade. Mas, como tudo na vida, se você quer para amanhã, você vai pagar caro. E no consórcio também você vai pagar caro, né? Porque você vai ter que dar um lance alto e o custo vai ter que ser o total do crédito, né? Então, esse é um cenário também que acho que nem muita gente fala isso, mas a gente tem que ser muito claro sempre que o custo efetivo total do consórcio, quanto maior o lance você der, maior o custo do dinheiro novo, né? Então, acho que essa é a ideia da operação como um todo para cliente. Perfeito. Não, para mim tá super claro. E assim, na teoria, pessoal, é tudo bonito, mas a gente aqui gosta de trazer o número na prática para vocês verem que em vários casos faz muito sentido. Claro, se você tiver a paciência, principalmente, né, para aguardar o prazo de você ser contemplado, mas para muitas pessoas às vezes faz sentido analisar e avaliar o consórcio como uma alternativa para você adquirir, seja um imóvel com foco em renda, que acho que é esse estudo de caso que você trouxe. Eu trouxe um estudo sobre isso para a gente conversar, sobre a alavancagem patrimonial, que está rolando muito no mercado hoje, as pessoas estão utilizando o consórcio para alavancagem patrimonial, então eu trouxe aqui uma ideia para a gente discutir sobre isso aqui. Beleza? Não, legal, vamos discutir sobre isso? Depois no final mais da live eu quero contar que eu tenho uma carta ativa minha, quero contar para o pessoal como é que ela é. É aquele negócio, mas é de automóvel, não é de imóvel. É aquele negócio, né? Skin the game. Então, assim, aqui a gente só oferece o que a gente tem para nós, né? Então é mais ou menos esse o caminho. Gabi, vamos olhar na tela então, como é que a gente montou essa estratégia aqui? Eu botei o meu nome aqui, tá, gente? Eu sou uma pessoa nova, tenho 35 anos, né? Então eu coloquei aqui mais ou menos os meus dados, né? Uma idade mais ou menos a que eu quero me aposentar. Então é um estudo que a gente monta aqui dentro, trazendo para vocês como uma ideia de aposentadoria, né? Então eu fiz ali uma idade mais ou menos que eu quero me aposentar. Eu sei que eu vou estar muito bem até lá, né? Com 65 anos eu vou estar muito bem, quero continuar trabalhando, mas foi uma idade mais ou menos ali. Como que seria o cenário para um cliente final sobre essa operação? O cliente, vou montar uma persona aqui, ele quer comprar um imóvel de R$1 milhão, tá? E tem o dinheiro para comprar à vista. Vamos pensar assim, Gabi? Tem dinheiro para comprar à vista. Muita gente fala assim, comprar à vista sempre é muito bom. E eu concordo, é bom comprar à vista, tem desconto, não paga taxa, não tem nada. Mas quando o seu dinheiro rende mais do que você está aportando dentro do consórcio, eu vou mudar esse pensamento de vocês aqui, tá? O que você paga de taxa? 20% de taxa de administração que você paga para a administradora, mais 3,7% de fundo de reserva. Calma aí. Alex, 20% ao ano? Não. Esses 23,7%, ele é dividido pelo prazo total, gente. É por esse prazo aqui. É 23,7 dividido por 238. Então, ele vai dar ao mês 0,10 ao mês. E ao ano, ele vai dar 1,19 ao ano, com taxa de administração. O que é importante todo mundo saber aqui? Que todo mundo tem muito medo, né, Gabriel? Acho que assim, ouviram muito falar que o consórcio quebra, o fundo quebra, tudo mais. Hoje existe uma lei que assegura o consorciado, que é a Lei 11.9751, tá, de 2008. O que acontece? Todo administradora de consórcio, ela tem que
entregar um extrato após a assembleia para o Banco Central. Vocês estão vendo os casos que estão acontecendo aí com alguns bancos que estão tendo esse problema. No consórcio também existe o tal do FGC, tá? Com a administradora, e também o FR, que é o fundo de reserva. Tá? Então o consorciado está totalmente seguro que algo aconteça com aquele grupo, ele não perde o dinheiro dele. Tá bom? Então esse FR é o fundo de reserva. Normalmente ele volta para o cliente no final do grupo. Tá? Quando acabar ou encerrar o grupo, volta para o cliente esse 3,7 se ele não for utilizado. Mas isso aqui é um seguro, né? É um fundo de reserva, caso aconteça alguma coisa com o grupo que não tenha recurso para sair contemplado para o sorteio. Ele é utilizado. Alex, para esclarecer para as pessoas, então, a gente está aqui nessa simulação pegando um crédito de 1,5 milhão para adquirir um imóvel de 1 milhão. Então a gente está pegando um crédito um pouquinho acima para adquirir um imóvel. E a gente está chegando naquela taxa ao ano de 1,19, porque a gente está pegando os 23,7, que é a soma da taxa de administração mais o fundo de reserva, e anualizando isso. Exatamente. Mas nada garante que a gente vai ser contemplado no início, né? Então esse que é o jogo. É esse que é o jogo, né? Então assim, como que a gente fez um cenário? Aqui o Alex, ele quer comprar um imóvel no longo prazo de R$1 milhão. Como que faria o negócio? Uma carta de 1,5 milhão, eu já vou explicar o porquê. 1,5 milhão, prazo de 238 meses, né? Em 1 ano, 2 anos ali mais ou menos ele quer ser contemplado, então eu pagaria uma parcela de 3.898. Se você for olhar assim, essa parcela é reduzida, consórcio XP, tá? Isso é uma promoção que agora está acontecendo. Exatamente, né? Pegar uma parcela reduzida, o cliente paga isso. E se você for olhar para pegar 1,5 milhão e pagar 3.898, é muito barato, né? Se a gente for olhar. Então, assim, é bem barato. Juntando essas taxas todas, né? Vai te dar o saldo devedor. Se você for sorteado no começo, é um bilhete da loteria. Aí você ganhou na Mega Sena. Na Mega Sena não, porque é muita coisa, né? Mas você tirou uma boa sorte ali, né? Então, por que a gente fez essa carta de 1,5 milhão? A gente fez essa carta de 1,5 milhão justamente para a gente potencializar a contemplação nos 2 anos. E como que a gente potencializa essa contemplação? Com lance. E dentro das opções de lance, você pode pagar esse lance de 3 formas. Recurso próprio, FGTS, caso você tenha FGTS e esteja apto a isso, né? E lance embutido. Muita gente fala assim, não, vou ofertar o lance embutido para a contemplação. O lance embutido é uma forma de pagar o lance. Então, mais uma vez aqui na tela, a gente está usando 30% de lance embutido. E o que é o lance embutido? Nós vamos subtrair de 1,5 milhão 30%. Então, quando eu subtraio 30% de 1,5 milhão, eu tenho uma carta de 1 milhão na minha mão para comprar o bem que eu quero. Mas a minha ideia é aquisição patrimonial e aposentadoria imobiliária. Essa é a minha ideia, tá? A aposentadoria imobiliária, você diz ter uma carteira que vai render com renda de aluguel. Exatamente, né? Assim como a gente diversifica muitos investimentos, eu diversifico também na minha carteira, né? O pessoal está falando da minha física aqui, eu tenho muitas coisas distribuídas, eu também invisto em imóveis. Então, o imóvel eu faço dessa forma, né? A gente faz dessa forma e apresenta para os clientes como a gente pode fazer isso. Mas assim, o cliente tem a contemplação, você tem a contemplação lá em 2 anos, mais ou menos, né? E você, após a contemplação, subtraindo o lance embutido, você paga a diferença que você deixou de pagar no início. Por isso que a parcela vai para 214 vezes de 6.130. Mas por que, Alex, que você aumentou? Porque lá no início você estava pagando 50% da parcela. E após, você vai estar pagando 70%, porque você já abateu 30% do lance embutido. Né? Mas isso aqui é um papo que eu quero ter com vocês, eu e você pessoalmente, numa sala, conversando e explicando sobre isso aqui. Né? Eu quero só fazer um macro aqui para vocês entenderem como é essa forma de contemplação. Só que tem outro ponto também, dependendo do caso, quando você for, se você vai pegar uma carta de 1,5 milhão, 450 mil é de lance embutido, isso, que seria o que você já tiraria da carta na hora de receber. Isso. Esse 1.050.000, que seria o crédito, você poderia adquirir um imóvel e ele... Se o foco é renda, ele estaria alugado, rendendo alguma coisa, você poderia usar um pedaço do aluguel para... Vamos olhar para o próximo cenário? Eu acho que eu vou responder a tua pergunta. Vamos. Eu acho que vai ser legal. O que eu trouxe aqui para vocês, galera? Não adianta a gente falar e não mostrar, né? O que a gente trouxe aqui? Aqui, nessa linha aqui, você está o quanto você paga para o consórcio. Essa linha azul aqui também, tá?
é o quanto você paga por ano no consórcio. Beleza? Aqui é 12, 24 e vai até o final do grupo. Beleza? Beleza. Aqui eu não comprei o meu imóvel ainda. Eu não estou com o meu imóvel comprado. Então aqui está 46 mil negativo, porque ele não está me gerando renda. Tá? Eu estou perdendo, Alex? Não. Não estou perdendo, estou deixando de ganhar. Porque eu não estou com o imóvel alugado ainda. Tá? E aqui o valor que eu tenho de 1 milhão para comprar o imóvel à vista aplicado. Tá? O que acontece a partir daqui, gente? Acontece da seguinte forma. Em 36 meses, vocês podem ver aqui, eu comprei o imóvel para alugar. Tá vendo? Eu comprei o imóvel para alugar. Quanto que isso vai me gerar de receita? Então aqui eu peguei uma taxa de 1% ao mês com uma ocupação de 70% do imóvel. Né? Vamos pegar o exemplo aqui de São Paulo? Pegar perto de faculdade, pegar perto de metrô, pegar aqui nos Asa Faria Lima, que tem muito centro empresarial do América do Sul toda vem para cá, que é o centro empresarial da América do Sul. Então a gente consegue mais ou menos essa rentabilidade. E tem grandes empresas hoje que trabalham com esse tipo de operação aqui em São Paulo. Sim, tem algumas empresas que você entra, compra uma cota e já recebe um pedaço do aluguel de vários imóveis também, né? Mas assim, esse aqui você... Caso você não tenha aquele imóvel que você gosta ali bem localizado, você queira investir diretamente, tem empresas que operam isso tudo para investidores também, né? Exatamente, elas fazem tudo para você, né? Enfim, e aqui começa a acontecer o que a gente está pensando, tá? O quanto que isso vai me gerar de aluguel no ano e o quanto que vai sobrar no meu bolso. O que eu estou fazendo aqui? Pagando a parcela do consórcio, 80 mil por ano, rentabilizando 115 mil e isso aqui sobra no meu bolso no final das contas no ano. Olha que porrada, né? E aqui o quanto que está rentabilizando a minha carteira e eu pagando o valor das parcelas. E aqui também deixando já meu dinheiro totalmente aplicado, tá? Totalmente meu dinheiro aplicado sem mexer nele. Esse exemplo é como se você tivesse o dinheiro para comprar à vista, Isso. Só que você está, ao invés de comprando à vista, fazendo o consórcio com essa estratégia. Exatamente. Então assim, Gabriel, olha a vantagem que é. Isso aqui o cliente ele paga por ano de consórcio, tá? Lembrando, o consórcio ele tem um reajuste anual, tá? Muita gente não fala disso, mas o consórcio tem um reajuste anual. Mas aqui na XP, nós temos o quê, cara? Um reajuste pré-fixado. Então chega aquele problema, cara, o reajuste é INCC, o INCC vai a 15%, 14%, né? Aqui não tem isso, aqui é 5% fixo. Então a gente consegue ter o quê? Previsibilidade de quanto que você vai pagar até o final da operação. Isso aqui, para mim, é o que mudou a operação hoje. Né? Muita gente, Gabriel, reclamou... Era IPCA, né? Tinha algumas que eram IPCA, que era mais tranquilo, que o IPCA ele não flutua tanto como o INCC. Então, muitos grupos hoje em dia são INCC ainda. Esse aqui ele é fixo em 5% e não altera. Então, o que isso traz de segurança para o cliente? O quanto que vai custar a minha operação até o final dela. Ele já consegue saber no início quanto é a parcela e quanto vai ser minha última parcela. Isso é um golaço, né? Isso a gente olha como uma grande mudança na operação de consórcio, trazendo cada vez mais assertividade e segurança para o consorciado. Tá? Então isso aqui é muito importante você saber também. E aqui a gente colocou o reajuste todos os anos, vocês podem ver aqui nessa linha, que todos os anos ele vai aumentando o valor de aporte anual, porque tem um reajuste de 5% fixo. Tá? Então aqui a gente já coloca isso e automaticamente também a gente está usando o Selic aqui do outro lado. Né? A gente está usando o reajuste também aqui do outro lado pela Selic. A gente pode botar GPM? Podemos botar GPM. A conta vai fechar? Vai fechar também. Né? Mas a gente botou Selic aqui mesmo para flutuar mesmo no que está acontecendo no mercado atual. Eu tenho uma dúvida. Você tinha levantado ali, pelo que eu estou vendo, no terceiro ano ele consegue comprar o imóvel, né? Com aquela questão, aí você está meio que usando a estratégia no consórcio. Se eu deixar um lance fixo de 30%, isso. Em média, terceiro ano, essa é a estratégia. Essa é a nossa estratégia, né? Terceiro ano, quarto ano. Mas você pode ver que a gente tem bastante, aqui desse lado, nós temos bastante fôlego ainda para ter de rentabilidade, né? O que isso pode acontecer? Se uma ocasião ele quiser dar um lance livre, por exemplo, que é o lance maior do grupo leva à contemplação, ele pode. Mas, por outro lado, a rentabilidade dele aqui do aluguel, ele cai um pouco, porque ele vai ter que sair daqui de um lado, né? Então, aqui por isso que a gente está falando longo prazo e lance fixo. Sabe para quem é bom isso aqui, cara? Para aquele cliente que comprou imóvel na planta.
e quer botar para alugar. Por exemplo, tem um que saiu agora, pagando lá 22 mil metros quadrados, mais ou menos isso, né? Não sei, depois tu corta esse, tá? Não, porque eu não tenho o dado com certeza. Mas assim, aquele cliente comprou um imóvel para alugar e precisa pagar daqui 2, 3 anos. Essa operação, ela é a mais factível para ele. Ah, porque ele comprou um imóvel na planta, ele ainda não precisa financiar porque ele entrou no valor menor junto com a obra. Ele sabe que quando o imóvel ficar pronto, ele vai precisar do crédito para financiar. Ele já começa hoje um consórcio, então ele tem o tempo ali de não pagar juros na obra, né, e não pagar e começar, né, com planejamento aqui com consórcio para quando chegar lá na frente, ele poder já, ao invés de abrir um financiamento, ele quita com a construtora, com o consórcio, com a carta já contemplada aqui com a estratégia. Exatamente. Com uma taxa muito mais baixa do que o financiamento, dele ter que resolver esse problema, entre aspas, lá na hora, né? Exatamente. Então, esse cliente que tem um imóvel na planta, comprou um imóvel na planta que vai ser entregue daqui 2, 3 anos, cara, escute essa oportunidade que às vezes faz muito sentido. Às vezes não. Os números mostram que faz sentido, né? Você manter o seu recurso aplicado, ou você utilizar uma estratégia de contemplação de lance fixo para chegar naquele objetivo final ali, né? Então, esse aqui são... Eu gosto de falar, pelo menos na minha cabeça, vê se eu tô... Desculpa te interromper aí de novo, mas na minha cabeça, assim, o consórcio é para 2 pessoas. O cara que tem mais capital é o que mais compensa, porque ele fala, pô, principalmente agora, né, que Selic de 15, tudo bem que vai reduzir um pouco, mas de 12 que seja, ainda é um valor muito alto com o dinheiro aplicado, né? Em segurança. Vamos botar 10, ainda é um valor muito alto, né? Para essa pessoa que tem dinheiro, para ela tirar o dinheiro do banco aplicado, tem que fazer sentido, né? E aqui é uma alternativa muito mais barata ali do crédito, né? Então, para esse é um cara. E o outro exemplo é quando a pessoa não quer se descapitalizar, né? Ela não quer se descapitalizar em nada. Mesmo você tendo dinheiro, às vezes você fala, pô, eu não quero desembolsar uma entrada maior e depois ficar com a minha conta bancária menor, só que eu tenho paciência para adquirir meu bem em um prazo um pouco mais médio ali, 2, 3 anos. Então, fazendo com uma estratégia para essas pessoas pode fazer muito sentido. Tô certo? Tem mais algum cenário? Não, cara, tá certíssimo, porque você está tendo aqui, você vai tendo a previsibilidade e segurança que você vai ter aquele crédito lá. Por quê? Porque você vai estar ofertando o lance fixo durante esses 3 anos e não chegou lá na oportunidade lá na frente, você vai para uma outra estratégia de lance livre. Então você tem as estratégias para seguir nisso. Você já rodou ali 3 anos do grupo, sabe quantos contemplados saíram, quanto tem de recursos no grupo e sabe quais os lances que foram ofertados. Então assim, o consórcio ele é a estratégia para... Por isso que eu digo que ele é o meio mais democrático de adquirir o bem, entendeu? E a pessoa que tem dinheiro, né, ela sai na frente, vamos falar assim, porque ela oferta o lance, né, o livre. E tem outra vantagem também, né? É a alavancagem. Quem quer ter um patrimônio maior lá na frente, uma carteira de renda, que nem a sua estratégia para longo prazo, tem gente que quer ter uma carteira de ativos financeiros, de investimentos, vários clientes aqui do escritório, mas tem gente que quer ter uma parcela de imóveis e acha que com o consórcio você consegue alavancar, porque você paga um juros muito baixo, tem a questão do prazo para você ser contemplado, mas pela alavancagem você consegue ir tendo vários imóveis e o próprio aluguel às vezes tem um rendimento acima da parcela e você consegue montar uma carteira mais longo, né? Vamos ver como é que fica o patrimônio desse carinha aqui? Vamos. Olha aqui, o que ele pagou de consórcio? 2.328.000 já com os reajustes, todos os reajustes, né, de 5%. O quanto que ele recebeu de aluguel até o momento, tá? O que ele recebeu de aluguel em 238 meses, tá? Ele recebeu isso aqui de aluguel. O quanto, a gente subtrai, né? Esse menos esse aqui, o valor que ele recebeu de aluguel, menos que ele pagou de consórcio. Vai dar um valor de saldo de aluguel de 1.417.000. Sem falar que ele tem um patrimônio de quanto na mão agora? 2 milhões de um imóvel, mais os 1.417.000 que ele tem de lucro, né? Do saldo do aluguel. E aqui o investimento dele, ele usando o que sobra dele, usando o próprio rendimento para pagar os consórcios. Se ele pegar o investimento dele de 1 milhão e botar para pagar o consórcio, ainda sobra para ele 1.499.000. E se o meu amigo lá tem fluxo de caixa, consegue pagar do dinheiro dele, olha quanto que sobra para ele lá no final. 7.923.000. Então ele tem 7.923.000, se ele paga do fluxo de caixa dele,
mais 3 milhões de lucro que ele teve do aluguel. Então, nesse exemplo, ele sai com 1 milhão de patrimônio, é um prazo mais longo, ali 20 anos. 208, 1 milhão de patrimônio, faz uma carta de consórcio, consegue alugar o imóvel em 3 anos, a parcela paga, mantém tudo alugado, né? Se tudo continuar correto, o cara sai para um patrimônio de 1 milhão para 8 milhões em 20 anos. 20 anos, 21 anos. Cara, olha que 20 anos, 240, é isso aí. E aí ele poderia usar um pedaço do saldo de lucro que ele está tendo em algum momento, né? Tem pessoas que fazem isso, para fazer outra carta e alugar outro imóvel e vai... Mas tu tem ideia que agora, a partir daqui, esse valor dele aqui, né? Esse valor dele aqui vai ser totalmente no bolso dele, porque ele não vai mais pagar o valor da parcela do consórcio. Então, isso, a partir daqui é só valor de rentabilidade. Porque ele não paga mais. Então, aqui faz outros e aumenta o seu patrimônio via consórcio dessa forma. Por que muitas pessoas estão fazendo isso? Porque a conta é essa, entendeu? A conta é exatamente essa. O quanto eu tenho de dinheiro para fazer a compra, o quanto esse dinheiro me rende, o quanto que eu posso pagar no consórcio, como eu contemplo no consórcio e como que fica pós-contemplação. E a gente está trazendo essas previsibilidades todas aqui para ele. Uma coisa que muita gente fala, Gabriel, acho que até tocou no assunto antes, sobre as empresas que vendem imóveis aqui, muitas dessas empresas já têm um site de aluguel por temporada por trás disso, né? Já tem lá um site de aluguel de temporada por isso. E sabe como é que é a remuneração dele? Por locação. Então, o que essa empresa ela quer? Ela quer ver sempre o seu imóvel alugado, porque ela vai ganhar nisso e você vai ganhar nisso também. Então, o que acontece? Pô, Alex, 1% ao mês é muita coisa para aluguel. Se a gente for olhar aluguel de moradia hoje, eu concordo, é muita coisa. Hoje está girando 0,5, 0,4, 0,6, dependendo do lugar, né? É alto. E aqui 1%, Alex, é muito, mas quando a gente traz uma empresa que ela além de dar o flat, montar o flat para você, ela faz toda a administração e ela cobra uma taxa por isso. Então essa taxa, né, ela faz elevar o seu ganho justamente porque ela tem que manter alugado o tempo todo aquele imóvel. Perfeito. Entendeu? Aí varia muito de pessoa para pessoa. Tem gente que tem um bom olhar para uma região, consegue comprar um imóvel um pouco mais barato do que o preço de mercado, então ela já ganha em comprar um pouco barato. Depois tem gente também que tem empresas que fazem a reforma, né? É importante você conseguir reformar o imóvel para, no final, tudo isso entra como uma conta ali para garantir que você, para garantir e olhar a margem correta ali do investimento. Mas sabe uma coisa disso que tu falou agora? Desculpe te interromper, mas eu acho que esse o intuito do nosso bate-papo. Por exemplo, se eu comprar um imóvel de 700 mil, eu posso usar 300 para fazer essa reforma, então já está dentro do custo. Olha que legal. Tá entendendo? Do valor da carta. Eu posso comprar o imóvel de 700 e usar 300 para fazer a reforma. Aí já está dentro do custo. Mas claro, se a gente for comprar o de 1 milhão e mais a reforma, a gente tem que entrar no custo ali também. Né? Daí é um outro cenário, uma outra ideia. Entendeu? Tem tudo isso que a gente pode, cara. O consórcio tem tudo isso que pode ajudar o cliente. A Sim. questão da previsibilidade de contemplação e também essa questão de como eu utilizar a carta. Preciso utilizar no mês seguinte? Não, você não tem... Não, e também, assim, alguém que está vendo isso daqui pode só ter se interessado, quer saber como funcionam essas empresas, a gente consegue conectar, precisa de ajuda com uma empresa que vai ajudar na reforma, a gente também tem cliente, inclusive, com empresa que faz esse tipo de coisa, então no final do dia a gente está aqui para ajudar, mostrar o caminho, né, e agregar. Né, mas assim, esse é o cálculo, né, gente? Mas assim, a gente fala muito de imóvel, né? Mas também tem de veículo. Então, o cara que compra trocar de carro, comprar um carro, até você falou que ia falar sobre o negócio, quer comprar de carro, cara, o consórcio também. Ele começou com carros, né? Sim. Carros, videocassete, né? Não sei se acho que não é do teu tempo nem do meu, mas é o consórcio Sharp, né? Começou, que é aqueles videocassete Sharp. Essa aí eu não sei. Começou com os videocassete Sharp, os caras faziam né, o mais velho que estava escutando a gente vai lembrar disso, né? Que as pessoas se reuniam para fazer um consórcio de videocassete. Olha que legal. Não, e tem então, também até para... Como o juro é mais baixo, tem gente que faz até não só para imóvel e carro, tem gente que faz para máquina de locação, caminhão, né? Muitas empresas de transportadora estão fazendo hoje com consórcio. Né? A margem é um pouco baixa, então eles utilizam crédito baixo para poder comprar esse mecanismo. E o legal é que ele consegue comprar o cavalinho,
né, e a carroceria. Então, assim, ele consegue fazer os dois, consegue montar os dois. Isso aí é muito bacana também de entender que o consórcio não é apenas para imóvel e para veículo, tem várias coisas. Tem consórcio para viagem, para você ter uma ideia, né? Mas sempre sentando e alinhando a expectativa. É isso. Senta, mostra e alinha a expectativa. É isso que eu quero? É isso que eu vou fazer? Sim. Porque se você parar de pagar, aí vai uma notícia triste, a gente tem que falar também, né? Se você para de pagar a operação, você toma um deságio, né? Você pode perder uma parte daquilo que você pagou. Então, tome cuidado com isso, tá? Mas pagando em dia, ofertando os lances todos em dia, ali dentro do mês, cara, é golaço, não tem o que fazer, tá? Vai dar certo. Você precisa ter essa ideia de como fazer a operação. Se eu tenho uma carta ativa e eu esqueci de pagar um mês o boleto, por exemplo, o que acontece? Eu sou avisado? Sim, você é avisado todos os meses, no início do mês você recebe um boleto, né? E você recebe SMS também falando, seu boleto vence tal dia, né? Sempre do dia 10 ou dia 15, né? Os vencimentos. Se chegou no final de semana, dia 15, paga que nem agora, dia 17, foi ontem, né? Então, é assim que funciona, é avisado, né? No e-mail, vai por e-mail. Você pode muito bem deixar em débito em conta também, que não vai afetar ali de pagar um boleto, coisa chata, que a gente não gosta, né? Mas pode deixar em débito em conta também, que é bem bacana dessa ideia. Beleza? Eu acho que... E é super simples também dar o lance, já entrei no... É um site que você entra, você consegue cadastrar, seja o lance fixo, seja o lance livre, é super simples, você consegue ver também a ata da assembleia, mostra exatamente quais são as cotas que foram contempladas, então é super transparente, super fácil de entender a ata, não é nada complexo, mas esses termos todos, quando você vê a primeira vez, às vezes assustam um pouco, né? Mas depois de um tempo, e a gente está aqui para ajudar e explicar que tem uma estratégia por trás e não dá para a gente olhar nunca todos os produtos, né? Muita gente olha com preconceito alguns produtos antes de entender, e eu confesso que eu já fiz isso no passado, né? Mas quando você para fazer conta, você vê que pode se aplicar em vários casos, né? Uma boa estratégia. E o preconceito, cara, eu vou te dizer, só para já ir chegando ao fim aqui, eu vou te dizer o preconceito, sabe por que tem, cara? Muita gente fez sem precisar fazer, por reciprocidade, né? O meu amigo do banco lá, eu vou te dizer assim, hoje 80% do share de consórcio no Brasil é levado pelos maiores bancos, né? E a gente sabe que no banco tem a meta, enfim, tem tudo claro. Não vou falar mal, não tô falando mal não, né? Mas assim, não, às vezes você não é o cliente para o consórcio e você fez o consórcio por reciprocidade. Então muita gente tem preconceito porque eu fiz no consórcio com o banco e nunca deu certo, né? E isso a gente está querendo quebrar e mostrar que, cara, realmente acontece isso, mas o consórcio é para quem precisa. Mas eu vou te falar que acho que todo mundo precisa comprar um carro, quer comprar um carro ou uma casa, né? Então não quero agora, mas daqui 3, 4 anos eu quero. Né? Você jovem, quer comprar uma casa daqui 5 anos, quero casar daqui 5 anos, quero viver uma família. Para você, uma das melhores estratégias que tem hoje para adquirir um bem é via consórcio. Queria eu que lá com 18 anos, 19, tivesse feito um consórcio, hoje eu teria 3, 4 imóveis quitados, né? Então assim, você jovem que está olhando isso, olha com bons olhos, chame o assessor e converse. Assessor, quero ouvir mais sobre consórcio porque eu acho que faz sentido para minha vida, porque eu protejo para minha vida, né? Eu acho que esse é o caminho, né? Essa é ideal. E mesmo você que já tem um imóvel, já pensa em aposentadoria, como a gente está falando aqui, você também tem alternativa. Viu que eu falei que ele é democrático? Então, deixa eu contar como que é o meu, né, o que eu fiz e o meu cenário. De novo, a gente tem que avaliar certinho qual que é o momento de cada um, né, o momento de cada investidor, o momento de cada pessoa. Mas no meu caso, foi assim, eu tinha um carro, né, eu vendi esse meu carro, quando eu vendi eu dei entrada num outro carro que eu fui trocar, consegui pegar uma condição legal de dar 60% de entrada, mais 24 sem juros, ok. Concessionária normal. Negociação normal. E eu queria trocar também o carro da minha esposa. Né? E aí eu fui fazer um consórcio para trocar o carro dela, porque eu não tinha mais um carro para dar entrada, né? Queria comprar um carro para ela. Quero comprar ainda, não fui contemplado. Quero comprar um carro para ela. Não queria dar a entrada de cara, porque eu ainda estou parcelando o meu outro automóvel, né? E eu consegui uma condição de 50% de desconto na parcela para uma carta de 150 mil. Então a minha estratégia, consegui até uma taxa de administração barata. A minha estratégia foi a seguinte:
Estou pagando hoje por volta de R$1.000 por mês no consórcio, com a parcela de 50%. E também estou com o lance fixo junto com o embutido ativo todos os meses. Né? Eu tenho um horizonte de mais um ano para eu quitar o financiamento do meu carro lá atrás, que eu ainda estou pagando. Quando eu terminar esse financiamento do meu carro, a minha despesa mensal com os automóveis vai reduzir, porque eu vou ter quitado o meu já. Pode ser que lá na frente eu queira dar um lance um pouco maior para acelerar o processo de contemplação da minha carta e eu conseguir pegar de fato o automóvel para ela. Ou não, mas é exatamente no momento que meu outro custo com automóveis dá uma aliviada. Né? Então, para mim, que eu tinha o tempo a meu favor, né, eu falei, já consigo começar hoje pagando uma parcela menor de R$1.000, que hoje não faz uma diferença tão grande no meu orçamento pessoal, para daqui a 1 ano, 2 anos, eu ter esse tempo e poder ser contemplado e pegar o carro. E aí depois a gente pode marcar uma outra, quando eu conseguir pegar o carro, avisar para vocês. Mas é um cenário que encaixou para mim no momento, né? E se você for comparar quanto que você vai pagar se você financiar um carro na concessionária, né, para o quanto você consegue fazendo esse tipo de estratégia, eu praticamente vou pegar um carro sem me descapitalizar. E eu teria o dinheiro para comprar à vista. Mas esse dinheiro está hoje aplicado no banco, ganhando 15% ao ano. Entendeu? Então é mais inteligente para mim, encaixou porque eu tive a paciência. Né? Você está programando a troca. É isso, cara. O consórcio é isso. O consórcio é uma programação de compra. O Gabriel está programando a compra dele. E isso que ele falou agora, galera, é o que está rolando aqui na Dom nesse exato momento. Hoje é dia 18 de novembro de 2025, né? Nós estamos falando exatamente dessa data. Até o final desse mês, nós temos essa questão que o Gabriel falou, de 50% de redução da parcela até você ser contemplado. Né? Então é uma alternativa muito boa que a gente tem e não é porque a gente é muito bonzinho, não, mas assim, a gente está devolvendo o valor da primeira parcela também. Tá? Além disso, tem uma... a gente está devolvendo... a gente está devolvendo o valor da primeira parcela para vocês também, limitando a R$2.000. Passou de R$2.000, a gente não paga o excedente, a gente paga os R$2.000. Tá? Então a gente está devolvendo na sua conta digital XP a questão da sua primeira parcela. Então não deixe de aproveitar essa oportunidade, lembrando que hoje é 18/11/2025, né? E fale com o seu assessor aí, eu acho que é muito importante pelo menos você ouvir, né? Ouvir, depois você toma a sua decisão junto com a nossa ajuda de que faz sentido ou não. Não, perfeito. Alex, obrigado. Eu acho que, pessoal, a gente trouxe aqui vários números, muitas informações, muita parte técnica. Eu e o Alex, a gente está disponível para fazer uma reunião individual com cada um de vocês, para vocês contarem para a gente qual que é o cenário de vocês, para a gente ver se o consórcio faz sentido, se não faz, mas faça uma reunião. Se interessou um pouquinho mais, busca aprender um pouquinho mais. Eu e o Alex estamos disponíveis aqui para conversar com vocês, seus assessores da Dom também sabem muito bem sobre esse produto. Então, gostou desse conteúdo? É só chamar a gente, chama seu assessor para a gente fazer uma análise aí para você. Quer mandar umas mensagens finais aqui? Não, é isso aí. É só agradecer mesmo você estar assistindo até aqui, né? Não deixe de chamar o seu assessor ali para bater esse papo. Eu estou disponível para a gente conversar sobre o assunto 24/7, no seu horário, e quando você estiver bem tranquilo para ouvir, né? Compartilhe com seus amigos também, vê se faz sentido para eles também e que chame a gente aqui da Dom para ajudar vocês. Beleza? Excelente. Obrigado você. Valeu. Até a próxima. Valeu.